Boa noite a todos. Eu pediria a gentileza que os senhores fossem se assentando, se acomodando, para a gente dar início aí aos nossos trabalhos. Bom, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Júlio César dos Reis, eu sou diretor do Departamento de Controle de Qualidade Ambiental e, neste ato, eu estou representando o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, o doutor Vanderlei Meira do Nascimento, que, por um problema de agenda, infelizmente, não pôde estar presente. Mandou um grande abraço a todos e uma saudação para que os trabalhos aí se dê da melhor forma possível. Bom, o objetivo dessa audiência é discutir as questões relacionadas ao licenciamento ambiental das obras para o controle de inundações da bacia do córrego Paciência. Desta forma, eu dou os trabalhos como iniciados e vou passar para a senhora Claudete, que vai conduzir os trabalhos da mesa. Boa noite a todos e todas. Sou Claudete de Carvalho, sou a coordenadora do CADES, o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Antes do início, eu tenho algumas informações. Informo que o estudo do impacto ambiental e a RIMA do licenciamento ambiental das obras para controle de inundações da bacia do córrego da Paciência deu entrada na Secretaria do Verde, Meio Ambiente e CADES e foi publicado nos dias 8 de janeiro, 9 de janeiro e 10 de janeiro no Diário Oficial. Tá? Um outro informe é que o edital desta audiência pública foi publicado nos dias 29/4, 30/4 e 1º/5 no Diário Oficial, no dia 30/4, no jornal O Estado de São Paulo, no dia 30/4, no blog da Zona Norte, ZN na linha. Estou dando esse informe porque na primeira reunião, na primeira audiência do Jaçanã, algumas pessoas perguntaram sobre a divulgação da audiência. Além disso, nós enviamos correspondência pelo correio e por e-mail para o prefeito, para o governador, para todos os vereadores, todos os deputados, secretários, subprefeitos, secretário do Meio Ambiente do Estado, presidente da CETESB, Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, coordenador de apoio às promotorias de meio ambiente, procurador-geral da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador-geral do município, comandante da Guarda Civil Metropolitana, todos os conselheiros do CADES e do CONFEMA foram avisados, conselhos regionais de meio ambiente, conselhos gestores de parques, ONGs ambientalistas cadastradas na nossa Secretaria do Verde, demais instituições constantes na nossa mala direta. O EIA-RIMA desse projeto está disponível na internet na página da Secretaria do Verde. Nós, então, só para lembrar, fizemos a primeira audiência, sempre com a questão como temática a questão ambiental, no dia 2/4, no CEL Jaçanã. Informo também aos senhores que essa audiência pública é regida pela resolução número 69 do CADES 2002, que adota os seguintes procedimentos: formação da mesa pelo representante do presidente e exposição dos trabalhos. Agora eu vou dar as regras de participação para o público presente. O público presente deve seguir as seguintes regras para a manifestação. As entidades da sociedade civil têm 5 minutos para cada exposição. A partir de agora, já tem a mesa... Onde está a mesa? A mesa ali atrás tem a Julie, que vocês podem já começar a se inscrever. Então, as entidades da sociedade civil têm 5 minutos para cada exposição. Os presentes, que não são representantes de entidades, têm 2 minutos para cada exposição. E a manifestação das autoridades, 5 minutos para cada exposição.
Os inscritos terão direito a uma única manifestação, observada a ordem da inscrição. As inscrições estão abertas. Neste momento, faremos a composição da mesa. Chamo agora o empreendedor do projeto, o senhor Pedro Luiz de Castro Algodoal, representante da Secretaria de Infraestrutura Urbana, CIURB. Chamo também Delson Lapa, sempre de CIURB. Chamo agora o responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, o senhor Antônio Carlos França, representante da Ampliare Natureza e Sociedade. Chamo agora o chefe de gabinete da Subprefeitura Vila Maria Vila Guilherme, senhor Rodrigo Gomes de Souza. Representando a Secretaria da Habitação, a senhora Márcia Terlizzi. A nossa primeira apresentação seria do senhor Pedro Luiz de Castro Algodoal, representante de CIURB. Mas antes eu vou passar a palavra para o senhor Rodrigo Gomes de Souza, que é o chefe de gabinete da subprefeitura. Ele vai dar alguns informes sobre a questão da organização dos comitês na SUB. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite aos componentes da mesa, senhor Antônio Carlos França, Pedro Algodoal, Júlio César, Claudete, Márcia, e dizer o seguinte: é importante ter essa audiência pública em questão ambiental e ressaltar que em fevereiro de 2015, se eu não me engano, dia 9, ocorreu a última audiência de CIURB para falar sobre as obras do Córrego da Paciência. No momento oportuno, o subprefeito que estava presente, que é o senhor Gilberto Rossi, ele sugeriu a criação de um comitê para atender a população sobre as desapropriações. Eu acho que é um dos pontos mais críticos de uma obra tão grandiosa como essa, que é o Córrego da Paciência em Maria Paula. Com isso, nós já fizemos, inclusive eu queria parabenizar aqui a pessoa do senhor Nivaldo, que também encabeça o comitê, e dizer que já foram feitos 94 atendimentos. Já foram 94 atendimentos feitos. Histórias positivas e negativas, ou seja, pessoas que vão ser desapropriadas e pessoas que não vão ser desapropriadas. Então, é importante que vocês procurem a subprefeitura correspondente a cada um de vocês e façam essa consulta. Tá? A audiência pública hoje é basicamente, tecnicamente, ambiental. Então, caso vocês queiram, todos os munícipes que estão à beira do Córrego da Paciência, que seja do lado da subprefeitura da Vila Maria Vila Guilherme, podem entrar em contato com a subprefeitura, marcar um horário, e vocês serão bem atendidos e recebidos. Tá bom? Boa sorte a todos nós. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Pedimos, então, ao senhor Pedro, representante de CIURB, que apresente o projeto técnico referente às obras para controle de inundações da bacia do Córrego da Paciência. Lembramos ao senhor que disponibilizamos 30 minutos para essa exposição. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de passar primeiro o vídeo.
Depois, na sequência, eu faço uma apresentação explicando tecnicamente o projeto que foi elaborado. A bacia do Córrego Paciência está localizada na zona norte do município de São Paulo e possui uma área de drenagem de aproximadamente 5,5 km². A nascente do córrego está próxima à rua Cruz de Malta e segue paralelo à Avenida Júlio Bono por cerca de 3 km. Após atravessar a Avenida Mendes da Rocha, o córrego segue paralelo à Avenida Sanatório por mais 900 metros. Passa sobre a rodovia Fernão Dias e segue por mais 240 metros até desaguar na margem direita do rio Cabo Sul de Sena, totalizando aproximadamente 4,1 km de extensão. O córrego Maria Paula tem sua nascente próximo à rua Zalina Molim, segue em direção à rua Crispim Duarte, continua paralelo à rua Carlos Alberto Luiz e à rua Gertrude. Atravessa sobre a Avenida Júlio Bono, indo desaguar na margem direita do córrego Paciência. Um trecho do córrego Maria Paula e do Paciência já se encontram canalizados e serão incorporados ao projeto de controle de cheias. O fato da bacia estar totalmente urbanizada agrava muito os problemas causados pelas enchentes, principalmente por ter os trechos entre as edificações avançadas sobre as margens e nas regiões mais baixas da bacia, onde as ruas são muito planas, o escoamento das águas decorrentes das chuvas mais intensas é prejudicado. Outro fator agravante se deve ao aumento do nível das águas do rio Cabo Sul de Sena, gerando um remanso no fluxo do córrego Paciência, com a diminuição de sua capacidade de escoamento. Estudos foram realizados e as alternativas encontradas indicaram que a solução para o controle de cheias da bacia do córrego Paciência passam pela reestruturação do canal e suas margens, possibilitando a adequação das travessias e a ampliação da capacidade de vazão, e a implantação de um reservatório de retenção de cheias localizado junto ao córrego Paciência, próximo à foz do córrego Maria Paula, ao lado da Avenida Jardim Japão. O reservatório proposto será do tipo offline e terá capacidade de 150 mil metros cúbicos de reservação. O reservatório entra em funcionamento quando o aumento do nível da água do córrego atinge a estrutura de entrada. O excesso das águas escoa por gravidade no exterior do reservatório, preservando um nível controlado de água que segue o córrego. Quando o volume do fluxo de água do córrego volta ao nível normal, a água no interior do reservatório é bombeada de volta ao córrego. Após a construção, o reservatório será tamponado e a área de superfície devolvida para o uso da comunidade, onde poderão ser reconstruídas as edificações e os equipamentos esportivos. Juntamente com o sistema de controle de cheias da bacia, está prevista a implantação de uma via paralela ao córrego para aliviar o tráfego das avenidas Júlio Bono e do Sanatório, e ainda a implantação de uma área verde junto ao novo canal, repleta de árvores e equipamentos de esporte e lazer. A implantação das melhorias hidráulicas e áreas na bacia do córrego Paciência irão contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população. É a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, dando mais um passo em direção a uma cidade melhor para todos. Bom, então, pode dar início aí à apresentação. Essa apresentação a gente já fez anteriormente. Eu vou tentar fazer ela mais rapidamente para respeitar aí os que já ouviram minha fala anteriormente, mas eu vou tentar enfocar para os problemas que são mais... eu acho que os aspectos que são mais relevantes aí para o caso dos moradores. Por que a gente optou por fazer esse tipo de projeto, esse tipo de solução, e por que são necessárias o reservatório, o canal, as desapropriações, o viário e esses elementos que compõem o projeto. Então,
Pode passar? Então, esses aspectos iniciais de localização, eu vou passar mais rapidamente para pegar. Pode passar esse também. Isso. Pode passar o seguinte. Então, a situação atual do córrego, todos os moradores conhecem, não é? O córrego não é canalizado, tem algumas estruturas, tanto de casas quanto de travessias de ruas que cruzam o córrego, que obstruem o escoamento das águas. Essas obstruções é o principal problema que causa as enchentes. Além dessas obstruções, a gente tem um problema aqui. O próprio Cabuçu de Cima é o córrego que faz divisa entre São Paulo e Guarulhos, junto da Fernão Dias, é o curso principal, e ele também tem problemas de escoamento, né? O curso principal também sofre com alagamentos, e esses alagamentos eles se confundem ali junto na área próxima a Fernão Dias. Você tem o alagamento próprio do Paciência e o alagamento do Cabuçu de Cima, e eles se somam e formam uma grande mancha de inundação. Vocês podem ver ali em laranja, seria mais ou menos a enchente do Paciência. E aquela em azul seria uma enchente mais relacionada ao Cabuçu de Cima, mas isso se confunde um pouco. Essa característica da inundação que ocorre aqui no Paciência, ela foi o principal condicionante da solução que foi adotada, né, a solução hidráulica. O primeiro problema que eu relatei, que são as obstruções do canal, você contorna com a canalização, ampliação do curso d'água. Só que essa ampliação, ela pode passar para o seguinte. Ela se depara com essa condição que o córrego está hoje. As construções chegaram até a margem do córrego e isso não permite uma ampliação sem impacto com os moradores que moram ali junto da margem. Esse impacto realmente é o fator que desencadeou uma solução que requer a remoção de algumas construções, dessas construções que estão mais junto à margem. Pode passar. Aqui, o diagnóstico da solução atual, ele é feito um estudo hidráulico-hidrológico que mostra como que o curso da água atualmente se comporta e como que varia a linha d'água para cada tipo de chuva, cada intensidade de chuva diferente. Então, aqui vocês podem ver, representado aqui em marrom, está a margem do córrego, que seria esse daqui em laranja, né? Em marrom é representado o fundo do córrego. Então, na medida que a linha d'água, que são aquelas linhas em azuis, elas passam da margem do córrego, isso significa que é uma região que é atingida pelas enchentes, tá? E depois aqui não dá para visualizar bem, mas essa planilha aqui, ela representa em vermelho todos os locais onde a capacidade de escoamento das águas ela é menor do que a vazão da água que chega. Então, nesses locais aqui em vermelho, a gente tem pontos de alagamento. São os pontos de obstrução que causam os alagamentos. Pode passar. Tá? Então,
considerando esses pontos de restrição e o problema do Cabuçu de cima, se concebeu uma solução que atenda a paciência e que não prejudica o Cabuçu de cima. Se você fosse atender só o paciência e fazer um canal muito largo, além de você agravar muito ou aumentar muito a necessidade de desapropriação, você teria um agravamento das condições do Cabuçu de cima, ou seja, você jogaria mais água no Cabuçu de cima. Para equilibrar a solução, então foi projetado um piscinão, onde ele retém essas vazões excessivas no piscinão e não agrava a cheia do Cabuçu de cima. Tá? Então, esse objetivo do projeto, primeiro, que é o controle das cheias, ele foi atendido com esse projeto que eu vou apresentar, que eu estou apresentando, que contempla um canal e um piscinão. Além disso, você, quando faz uma intervenção desse tipo, você tem que integrar a solução, que seria esse novo canal, com a malha urbana da região. Isso foi contemplado no projeto com a implantação de um novo sistema viário, porque a própria canalização, na fase de implantação, isso eu vou mostrar nos slides a seguir, você, para implantar o novo canal, você faz uma escavação que não é só do tamanho do canal, você tem que fazer uma escavação maior. Então, você já ocupa com a obra uma largura maior do que só a largura do futuro canal, do futuro córrego. Aí, quando você faz a construção do canal, essa margem você ocupa com um novo viário, de forma a contemplar a deficiência viária que foi constatada aqui, e você faz a manutenção, porque esse novo viário acompanha o canal, e você tem a possibilidade de acesso para limpeza e manutenção, que é uma situação que hoje o córrego Paciência não permite, porque você não tem acesso e a subprefeitura não consegue fazer a manutenção em todos os trechos do canal. Então, aqui está descrito os elementos desse projeto, que é o reservatório, o canal. Você tem o sistema viário. Acompanhando esse sistema viário, a gente faz um projeto de paisagismo, ciclovia e a microdrenagem, que são as bocas de lobo e as captações nessa nova via. Tá? Os elementos complementares são travessias viárias e de pedestres, reconstruindo a malha urbana, tá? E as medidas de compensação ambiental que vêm aqui do nosso trabalho de licenciamento ambiental. Pode passar? Então, aqui é o descritivo da obra. Então, o trecho de canalização, a largura e a altura da canalização varia trecho a trecho, conforme o dimensionamento da canalização. Aqui, a gente tem todo o trecho em roxo aqui que vai ser canalizado. Aqui tem um trecho intermediário que vocês viram no vídeo, que vai ser aproveitada a canalização existente. Aqui, em amarelo, o reservatório. Aqui é o córrego Maria Paula. Também vai ter um trecho aproveitado do sistema existente. Essa obra foi pensada de uma maneira a causar menos impacto. Então, na medida do possível, foi aproveitado tudo que pôde ser aproveitado do que já tem sido feito aí nesses anos todos. Então, no Maria Paula, a gente só vai complementar, dar seguimento a essa obra de canalização, e com o piscinão a gente consegue fazer, a partir do piscinão até o Cabuçu de cima, uma canalização mais estreita, que reduz as desapropriações e não compromete o Cabuçu de cima. Pode passar.
Aquilo que eu expliquei, você tem aqui uma representação em corte de como vai ser a obra, não é? Então, você tem o curso da água natural, ele é escavado para você implantar essa canalização, que aqui está em mais claro. E a definição não está muito boa, mas vou tentar explicar. Então, aqui é um trecho onde a galeria vai ficar fechada, porque vai passar um trecho de travessia, que a gente fala, onde uma via cruza o córrego. A maior parte da canalização ela é aberta, então fica um canal com o córrego. Essa daqui é a escavação que é feita, e depois toda essa faixa que foi objeto de intervenção da obra é reconstruída com o sistema viário e com paisagismo onde for possível, e com a ciclovia. Tá? Então, essa é uma maneira de você não fazer a obra e largar, mas você integrar depois essa obra ao bairro. Você não vai deixar nenhum espaço que a obra ocupou sem uma requalificação urbana, que a gente chama, sem um tratamento, seja por paisagismo, seja por sistema viário, ou por outros equipamentos que a população, para atendimento à população. Pode passar. Aqui é uma outra representação. Eu acho que aquela seção ali é a mais típica, né? Você faz uma escavação, constrói ali em vermelho, né? É a representação da fase da obra. Depois você constrói a estrutura do canal, as fundações, e depois reconstrói toda a faixa do córrego com essa disposição. Pode passar. Pode passar, isso. Isso daqui... Não, volta um, por favor. Então, aqui é como vai ficar a obra depois de pronta, não é? Aqui, essa seção aqui é um pouco exagerada, porque é um trecho específico que tem a faixa mais favorável. A maior parte dos trechos, a gente tem um viário mais grudadinho aqui no canal, um pequeno paisagismo e a faixa de ciclovia. Nesse trecho aqui, a seção é mais ampla, então você tem um canal, tem paisagismo dos dois lados e um viário aqui um pouco mais amplo. Aqui, esse trecho aqui é Fernão Dias, e ele segue, aqui é o Cabo Sul de cima, e ele segue aqui a montante. Pode passar. Aí, percorrendo aqui o trecho todo do canal, realmente a definição aqui, não sei se vai ficar muito claro para vocês, mas aqui em azul é o canal, aqui, essa faixa aqui, é o novo viário, e aqui essas manchas verdes aí são as áreas que vão ser objeto de paisagismo. Tá? Aqui a gente tem representado aqui uma proposta anterior que havia para esse projeto, que ampliava as desapropriações, e nessa versão do projeto que está sendo objeto do licenciamento, a gente já deu uma enxugada nessas desapropriações para realmente fazer somente o que for estritamente necessário para a execução da obra. Pode passar. Então, aqui, a gente está subindo, fugindo em direção da Fernão Dias, indo para a montante. Aqui é onde vai ficar o reservatório, aqui chega o córrego Maria Paula. Esse trecho aqui é onde atualmente está a Savic, né? Esse trecho aqui não vai ter intervenção, só uma melhoria na própria Júlio Buono. E ali aquele trecho final de canalização. Tá? Pode passar?
trecho final é esse. Aqui é o único pedaço aqui que tem um pouco mais largo aqui, que ficou o viário deslocado da canalização. A gente não conseguiu ainda uma solução técnica que pudesse compor isso, porque os imóveis aqui, eles ficam entre o viário e entre o viário novo e a canalização. Então, a gente teve que fazer essa intervenção aí, que vai gerar uma área verde maior. Pode passar. Pode passar o slide. Esse daqui realmente não está nem dando para ver, mas é a representação da obra do Córrego Maria Paula. Ele é só a complementação da canalização. Nesse caso, não tem nenhum viário associado. E o trecho intermediário da canalização fica mantida, a canalização existente, a galeria existente, uma galeria fechada, e nesses dois trechos é feito um canal aberto novo, complementando a canalização do córrego. Pode passar. Aqui é a área que se pretende construir o reservatório. Como eu falei, hoje ela tem um campo de quadras poliesportivas, um campo de futebol e essa VIC. E desde a primeira audiência pública, inicialmente o reservatório seria aberto, o projeto original, e a gente atendeu, a CIURB atendeu a demanda da população para manter essa VIC nesse local. Então, foi revisto o projeto, foi acrescentada uma tampa nesse reservatório, de modo a devolver a área para a utilização que a comunidade faz hoje dessa área. Pode passar. Aqui é um desenho, aqui em corte do reservatório. Ele é um reservatório que tem umas rampas do lado para equacionar a profundidade dele com as paredes e tal. E a gente tem... Aqui não dá para mostrar... onde que era, eu acho que a rampa de acesso é aqui, ele fica totalmente fechado, aqui é uma tampa. Realmente a definição aqui desse slide não está muito boa para eu explicar direitinho como é que fica. Aqui é o canal e aqui chega o Maria Paula. Se vocês viram no vídeo, as águas excedentes são conduzidas aqui para o reservatório por uma escadaria, que vem para o reservatório, e depois que passa a onda de cheia, essas águas são bombeadas de volta para o canal, sem comprometer as áreas de jusante. Esse reservatório, então, vai ser fechado, a única coisa que vai ficar na superfície é a rampa de acesso para o reservatório, onde vai ser para permitir a limpeza dele e a manutenção das bombas e dos equipamentos hidráulicos. Ali em cima tem dois gráficos com a representação isso a gente chama de um hidrograma, é a representação da chuva. Quando vem a onda de cheia, o gráfico mostra o aumento da vazão e a queda depois que passa a cheia. Quando você tem uma área que é urbanizada, a onda de cheia, aquela pontilhada, são as ondas de cheia com a construção do reservatório. As linhas cheias são as linhas que acontecem hoje, sem o reservatório. Como o reservatório retém a água, ele não deixa que a vazão chegue naquele pico. Quer dizer, nesse caso aqui, a gente
tem dois gráficos. Esse daqui é para a vazão logo depois do reservatório. E aquele ali é logo depois do reservatório, onde o efeito do reservatório é muito marcante. Então, o abatimento da cheia, você vê que a diferença entre a linha vermelha de cima e a linha pontilhada é muito grande. Mais próximo do Cabo Sul, o efeito é menor, mas é bastante significativo ainda. Tá? Esses efeitos do reservatório, eles trazem o regime hidráulico do curso d'água a ficar mais próximo do que ele era antes de haver a cidade. A cidade urbaniza, ou impermeabiliza e acelera o escoamento das águas e faz com que esse pico seja aumentado. Com a construção do reservatório, você traz o regime hidráulico do curso d'água mais próximo do que era antes de haver a cidade. Porque o canal natural de um córrego, ele tem um leito menor e um leito maior. Esse leito maior, que é a várzea dele, ele faz o efeito de amortecimento naturalmente. Tá? Como a gente não tem... Essa várzea do córrego está ocupada e a gente não tem para onde ir essa água, a gente constrói um reservatório e reproduz artificialmente a função da várzea original do rio. Pode passar. Esse daqui é um exemplo de um reservatório que foi construído recentemente na Zona Sul, o córrego Olaria, afluente do Pirajussara, e é um reservatório que foi construído pelo Estado, totalmente fechado. O único, como eu falei no caso do Paciência, a única coisa que se vê do reservatório é essa rampa de acesso, por onde você entra e os caminhões entram, retiram o lodo, a sujeira e fazem a manutenção dos equipamentos. O resto é uma área de lazer que é ocupada pela população. Pode passar. Aqui são os dados gerais da obra. Pode passar. Aqui, eu acho que não cabe aqui a gente falar, mas toda a tramitação que envolve esse empreendimento. A gente tem... Esse empreendimento é financiado pelos recursos da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal. Então, a gente sofre uma auditoria da Caixa. Todos os elementos para a contratação da obra são examinados e aprovados pela Caixa. É um procedimento longo e que a gente tem que cumprir. Tem o procedimento que é o próprio licenciamento ambiental também. O licenciamento tem sua própria legislação, que a CIURB também tem que cumprir, que isso está... Essa audiência pública é uma parte dessa tarefa que a CIURB tem para construir essa obra. E tem a parte de desapropriação, que também tem uma tramitação própria, fazer o projeto, examinar quais as áreas, os imóveis que podem ser que precisam ser desapropriados, ajuizamento das ações de desapropriação, emissão de posse. E a gente está atualmente na fase de licitação dessa obra, e também que é uma tramitação legal, né? A gente está nesse processo de licitação. Aí, quando tiver a empreiteira, uma empresa para executar a obra, a gente tem que ter a licença ambiental concedida também para conseguir fazer essa obra e a aprovação da Caixa para liberar os pagamentos para viabilização da obra. Daí a gente consegue ter o que a gente deseja, que é a obra em andamento e concluída para atender a população. Pode passar. Tá. Bom, era isso. Eu espero não ter sido muito repetitivo e ter dado um panorama geral do trabalho que a gente tem e por que a gente optou por essa solução que eu apresentei. Então, muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Godoal, representante de CIURB. Gostaria de registrar a presença de algumas autoridades que estão aqui com a gente hoje. O Alexandro Almeida, representante da Secretaria de Transportes, está aqui na frente. A Jaqueline França, assessora parlamentar do vereador Laércio Benco. Obrigada, Jaqueline. A Cláudia Gomes Maia, assessora da deputada estadual Clélia Gomes, do Partido Humanista da Solidariedade. E o Rafael de Souza, assessor parlamentar do vereador Conte Lopes. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Márcia Terlizzi, da Secretaria da Habitação, mas antes gostaria de lembrar que as inscrições continuam abertas na mesa. Márcia. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Bom, a gente vai falar um pouco, e vai ser muito breve, porque até antes eu estou chamando a Amanda, que trabalha lá comigo, lá na Secretaria de Habitação, que vai fazer a apresentação, tá? Até pedir para ir montando aí a apresentação. Nossa, sou eu isso? Bom, a Secretaria de Habitação, nesses empreendimentos de drenagem, ela tem uma função clara, que é oferecer uma alternativa habitacional para as famílias de baixa renda que são afetadas pelas obras. Então, o programa PAC, né, do PAC Drenagem, no qual que está financiando, inclusive, esse empreendimento, ela até como regra para ele acontecer, ele exige que a gente monte um plano de reassentamento, ou seja, a gente dê destino, agora eu vou deixar paradinho aqui. A gente dê destino, ofereça algumas alternativas habitacionais às famílias de baixa renda que ocupam as áreas públicas, em especial que são afetadas, no caso são as favelas, e eventuais famílias moradoras em aluguel em terrenos, áreas particulares, como todo mundo sabe, de baixa renda, obviamente. Como todo mundo sabe, muitas áreas desapropriadas que podem vir a ser desapropriadas, existem moradores de aluguel que têm uma renda relativamente baixa, que tem dificuldade em buscar uma alternativa habitacional diferenciada para elas, onde também a prefeitura tem como dentro do seu plano de habitação, de reassentamento, também oferecer uma alternativa habitacional. Então, a Amanda, que vai apresentar um pouquinho, é muito breve, e, na sequência, a gente vai estar à disposição para maiores esclarecimentos, tá bom? Oi, boa noite. Bom, a partir, então, do projeto técnico de CIURB que o Pedro apresentou, a gente fez o levantamento do que seria afetado, né, a partir do que a Márcia falou também, das áreas irregulares, das áreas públicas que estão sendo atingidas pela obra. Então, pode passar. Isso é uma exigência da Caixa e que a Secretaria da Habitação fez, que a gente denomina como plano de reassentamento. Então, aqui é um pouco o processo das etapas do plano de reassentamento. Não sei se está dando muito para ler. Mas, então, a partir do mapeamento, a partir da obra, então, a partir da área de desapropriação dessa obra, a gente fez o levantamento do que seria afetado. Então, a etapa 1 é fazer essa demarcação, né, a partir desse perímetro de intervenção, o que está sendo afetado, de fato. Aí, em sequência, a gente, a partir do nosso mapeamento, da Secretaria de Habitação, que a gente tem um mapeamento no ABISP, que é uma ferramenta da nossa secretaria, que a gente tem a gente levanta as favelas e os loteamentos e os núcleos do município de São Paulo. Então, a gente identifica quais foram as favelas, quais foram os assentamentos precários que estão sendo atingidos por essa obra. Aí a etapa 3 e a etapa 4, que elas ainda serão encaminhadas, que é a identificação dessas famílias e qual a solução que vai ser dada para elas. Pode passar. Então, enfim, esse é o mapa que o Pedro mostrou. Então, essa é a área de intervenção, aquilo que eu coloquei como etapa 1, que é a área de abrangência. Pode passar.
Tá horrível de ler, o texto está muito pequeno, mas enfim, então aqui, olhando de acordo com a legenda, então o roxo é a área de intervenção, o azul, que não existe nesse território, são os núcleos, os amarelos as favelas e os laranjas são os loteamentos irregulares. Então, o texto que está aparecendo ali, que está bem difícil de ler, então aquele amarelo ali próximo do azul, que está sendo atingido é o assentamento indicado como Aquarela Parque dos Chaves. Então, ela está sendo atingida pela obra. O amarelo do lado esquerdo, um pouquinho. E esse perímetro, então, essa é uma favela que está sendo atingida pela obra do PAC. Aí, esse pequeno, um pouquinho mais para baixo, que quase não dá para ler, é o Córrego da Paciência. Então, é a favela Córrego da Paciência. E aqui, que quase não dá para ver... Esse é o Jardim Japão. Então, são os 3 assentamentos precários que estão sendo atingidos por essa obra. Pode passar. Aí, a partir desse levantamento da área atingida, a gente estima quantos domicílios estão sendo, de fato, atingidos pela obra. Isso é apenas uma estimativa. Esse número só vai ser refinado depois que houver o cadastramento e a selagem, enfim, quando tiver o cronograma, de fato, de obras. Então, aqui, o texto está super desfocado. Então, aqui, a estimativa é que, a partir do assentamento Aquarela Parque do Chaves, sejam atingidos 50 assentamentos, no Córrego Paciência, 5, e no Jardim Japão, mais 5. Então, a gente tem uma estimativa de 60 domicílios sendo atingidos nessas 3 áreas que eu apontei no mapa anterior. Pode passar. Aí, a partir do mapeamento que a Secretaria fez dos projetos do Minha Casa Minha Vida, que estão sendo viabilizados pelo Meta 35, que é a produção de 55 mil unidades habitacionais, a gente levantou o que tem próximo do programa Minha Casa Minha Vida sendo feito, sendo viabilizado, enfim, sendo produzido. E os 2 empreendimentos mais próximos... Pode voltar. Os 2 empreendimentos próximos, então, é o Antônio Sampaio, que é esse aqui, sinalizado, e esse que é o Mendes da Rocha. Então, o levantamento que a gente fez é assim: quais são os empreendimentos mais próximos para a gente poder indicar como alternativa para atendimento dessas famílias? E aí a gente levantou como o Antônio Sampaio como uma alternativa de atendimento para essas pessoas. Pode passar. Aí é só uma ampliação de onde é esse empreendimento, né? Então, esse terreno é uma área pública, que ele está sendo viabilizado pelo chamamento do edital da Coab para uma construtora viabilizar o empreendimento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pode passar. Aí, só para indicar, a gente tem uma plataforma agora de transparência no ABISP, que todos esses empreendimentos habitacionais eles estão sendo indicados para uma demanda. E a gente, nesse sistema de transparência, a gente indicou qual a origem dessa demanda para esse empreendimento. E aí eu só fiz um recorte da página de como isso tem sido apresentado e como isso tem sido tratado dentro da secretaria. E como a Márcia colocou, isso é uma das alternativas de atendimento para essas áreas. A outra alternativa é a indenização por benfeitoria. Então, existe uma avaliação do imóvel, vai uma perícia lá avaliar qual a situação do imóvel, a área, o que foi investido, como ele está, para avaliar qual o valor que poderia ser pago essa indenização. Então, essas são as alternativas de atendimento que a gente tem tratado no plano de reassentamento das áreas públicas e informais do município que foram atingidas. Quer acrescentar alguma coisa? Aqui. Obrigada, Amanda. Bom, a gente está disponível... Parabéns. A gente vai estar disponível para maiores informações. Só vou complementar e finalizar com a seguinte informação que é importante. Nenhuma família afetada ficará sem atendimento habitacional, de baixa renda. Desculpa. Nenhuma família de baixa renda afetada ficará sem destino ou atendimento habitacional. Então, a gente fala, essa apresentação que a Amanda fez fala dessa etapa de planejamento que a gente está. Hoje a gente está estimando 60 famílias sendo removidas, necessariamente sendo afetadas, que precisarão ser removidas, e a gente vai oferecer a princípio 60 unidades habitacionais para essas famílias, né? Não uma para cada um, obviamente.
E sendo que as famílias que não desejarem essa solução vai ter outras alternativas, como indenização da sua benfeitoria ou alguma outra que a gente, porventura, até lá, a gente consiga viabilizar. Essa é uma informação. Aumentando, de acordo com o que a gente foi refinando, se tiver 120, a gente vai disponibilizar 120 unidades. Se tiver 110, são 110 unidades. A questão é que nenhuma família ficará sem atendimento, ok? Estarei à disposição qualquer outra informação. E é só para vocês, quem quiser anotar, o site da Prefeitura, onde tem essas informações que ela mostrou, é www.habisp.inf.br, tá bom? Obrigada. Obrigada, Márcia. Pedimos, então, agora ao senhor Antônio Carlos França, responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, para que faça a sua apresentação. Lembrando que, ao final da apresentação do França, as inscrições estão encerradas. Boa noite a todos, as senhoras, os senhores. Boa noite à mesa. Né? É uma satisfação grande estar aqui novamente. A questão de uns 15 dias, 20 dias atrás, nós temos uma apresentação também lá no Céu do Jaçanã, e estamos aqui hoje. Queria fazer uma pequena correção. Eu não sou responsável técnico pelo estudo. Eu faço parte da equipe e estou representando a equipe. Né? Acho que é muito importante isso. Nós somos uma empresa de consultoria na área ambiental, chama Ampliare, Natureza e Sociedade. Ela já tem assim uma série de estudos, trabalho já há mais de 15 anos no mercado. E nós fizemos, então, esse estudo ambiental. E acho que uma questão importante a ser trabalhada, né? A ser tratada. De fato, do que é que nós estamos falando aqui, né? É algo tão inusitado, tão diferente, tão desconhecido da nossa realidade, da região metropolitana, da cidade de São Paulo. Pode passar o slide, por favor? Pode seguir. Temos um pequeno problema. Né? Mas, assim, pode ir passando os slides? Isso, Pode passar o próximo, por favor. Mais um. Isso, mais um. Tá? Do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de uma canalização de córrego e um trabalho de reequiparamento, a gente reequipar, reestruturar o espaço urbano onde hoje tem o córrego e, principalmente, buscar a minimização das enchentes nessa bacia hidrográfica. Né? Como o Pedro já colocou, já foi dito aqui, já apresentou o projeto, eu não vou ficar aqui me estendendo com relação ao projeto. E aí acho que tem uma coisa importante, quer dizer, aqueles que têm hoje um cabelo mais claro, uma barba mais branca como a minha, acho que tem bem clareza, assim. Se a gente pegar a Luiz Vilares, aqui, a Dumont Vilares, ali também passa um córrego. Né? E hoje está canalizado. Hoje aquilo está integrado à paisagem da nossa cidade. Aliás, tem uma função muito importante aquela avenida, para grande parte da região norte e para o conjunto da cidade como um todo. Aí, novamente, vou recolher aqui os que são mais vividos, né, vamos dizer assim, de forma mais polida. Né? Quem não se recorda das manchetes em dezembro, janeiro e fevereiro sobre a Avenida do Pacaembu, onde, gloriosamente, o Santos já ganhou muito campeonato, não o Corinthians, mas o Santos principalmente, né? tem corintiano por aqui, né? Palmeirense e tal. Mas aí só queria lembrar, existia sempre uma manchete no final, no meio do verão, no final do verão, de enchente no Pacaembu. Lembram disso? Os contemporâneos, né? Acho que tem esse conhecimento aí, né? Lá foi feita também já tinha feito a canalização, mas não tinha o chamado piscinão, que foi feito o piscinão. Aquele reservatório lá na cabeceira do Pacaembu é similar em volume a esse que está sendo proposto aqui. Por isso que o projeto, né, aí só entender isso, quer dizer, que o projeto tem não só referência ou vontade política ou técnica, né, da prefeitura, mas isso já é uma resolução, isso já é uma solução que já vem sendo encontrada dentro da cidade há mais de 3 décadas.
né? Então, nós estamos falando de algo que é conhecido da sociedade, que a sociedade vivencia isso no seu dia a dia, e que é algo que não é inusitado, não é diferente, não é novo, e que a gente não sabe, a gente não conhece quais são os efeitos cumulativos que isso pode ter no futuro. Pelo contrário, a gente usufrui grande parte disso hoje, né? Aqui na Dumont Vilares, na Pacaembu, aí se a gente for percorrer na Zona Norte ainda, a Engenheiro Caetano Álvares, né? Muita gente aqui conhece o Engenheiro Caetano Álvares, já passou por lá. Lá era também uma área de muita inundação e que foi resolvido aquela questão. Claro que, para isso, a gente tem que fazer o estudo de impacto ambiental. Então, a coisa fundamental do estudo de impacto ambiental é entender qual é o tipo de empreendimento. Essa é a primeira pergunta, porque ela nos ajuda a buscar as respostas. Então, nós fomos buscar as respostas para elaborar o estudo a partir desse conhecimento, desse acúmulo de conhecimento social que existe na própria cidade. Então, isso nos ajudou muito do ponto de vista de construção do próprio estudo, né? E algo que a gente tem condições de trazer e apresentar aos senhores e às senhoras, né, de forma que todo mundo também entenda qual é o tipo de empreendimento que nós estamos tocando, né? Então, nós tivemos que fazer, para isso, uma caracterização do empreendimento, ou seja, entender o que é um empreendimento, aonde ele está situado, e fazer um levantamento, que a gente chama de diagnóstico, de vários meios, que a gente chama, que é o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico. Primeiro, através de dados secundários, ou seja, de todo tipo de bibliografia, antigos estudos que já existem, para a gente conhecer a região onde vai ser feito o empreendimento, e, a partir daí, vir a campo para fazer estudos locais, para conhecer a realidade, não só através de bibliografia, através de livro, através de trabalhos que já foram feitos. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho todo. Isso nos permitiu ter um diagnóstico da situação geral e local, e, a partir daí, das características do empreendimento, né, nós conseguimos identificar os impactos. Quais são os principais impactos desse tipo de empreendimento? Como esses impactos se dão? Em que momento eles ocorrem? Né? E, a partir daí, poder identificar quais são as medidas e programas de controle, de mitigação, ou seja, de você reduzir esses impactos, ou aqueles impactos que não existe nenhuma outra medida, aí você tem que buscar a compensação. Então, rapidamente aqui eu vou apresentar, porque nós temos depois toda uma discussão, onde vocês são o centro da nossa conversa, então não vou me alongar muito na questão de detalhar o estudo, mas só passar rapidamente por algumas fases que nós estudamos, e eu quero me fixar mais na questão dos impactos e dos programas, ok? Pode seguir, por favor? Então, aqui, vocês já viram, né? A grande questão desse tipo de empreendimento é minimizar os efeitos de enchente e reaparelhar, reordenar o uso territorial dessa região, ou seja, você reurbanizar, reafeiçoar e trazer uma melhoria de qualidade de vida para quem aqui vive. Pode seguir? Né? Então, aqui eu não vou me alongar, então, falar de novo da estrutura. O Pedro falou muito bem sobre como é que é. Você tem a canalização, você tem o reservatório, você vai ter via, né, uma nova avenida que vai contribuir com a Júlio Buono, né? E também algumas áreas que vão estar totalmente com paisagismo, que vai permitir o uso público dessas áreas. Pode seguir, por favor? O próximo. Tá. Então, grosso modo aqui, não vou me alongar novamente, porque vocês já sabem, não é só dizer que você pode me ajudar com o mouse, por favor? Né? Essa linha em vermelho é a bacia hidrográfica, né, do córrego. Todo mundo aqui sabe o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica, ela é delimitada pelas áreas mais altas, né, onde estão as montanhas, e as águas correm para dentro, na vertente para dentro dessa montanha, tá? E vai entrar no rio, né? Então, o estudo é feito a partir da bacia hidrográfica, né? E aí você tem todas as obras, como está aí os trechos todos assinalados, que eu não vou me alongar. Podemos seguir, por favor? Aqui é só para dizer que nós vivemos uma região metropolitana. Ela cresce vertiginosamente a partir dos anos 50. Aqueles que têm cabelo branco e barba branca como eu lembram que tem um slogan: São Paulo não pode parar, São Paulo tem que crescer.
E a gente hoje diz o seguinte: São Paulo hoje tem que parar, São Paulo hoje tem que diminuir um pouquinho, porque a situação está drástica para todo mundo, né? Então, numa conjuntura como essa, que foi crescendo a cidade de forma desordenada, né, sem um planejamento efetivo durante muito tempo, hoje nós sofremos a condição de ter que minimizar uma série de problemas que foi sendo gerado com essa forma de ocupação desordenada que ocorreu. Então, essa intervenção, por exemplo, ela vem para tentar resolver um pouco essa ocupação desordenada, tentar auxiliar e melhorar essa questão. Pode seguir, por favor? O próximo. Né? Então, como eu falei, isso aqui é uma mancha só da Zona Norte, de um pedacinho da Zona Norte, e a gente tem lá no canto superior esquerdo, e ali o restante das manchas ali, que é do Parque Estadual da Cantareira. É o que restou de vegetação. Toda essa parte cinza faz parte da região metropolitana, da cidade de São Paulo. Né? Pode seguir, por gentileza? Aí, todo mundo consegue ver umas linhazinhas em azuis aí? Dá para ver? Né? Esses são os rios. Os rios foram sendo recobertos por toda a ocupação nossa. E aí a gente briga com os rios. Por quê? Quando vem chuva e não tem mais a área de inundação natural do rio, aí a gente sofre enchente. Né? Então, é casa, é centro comercial, é oficina, enfim. E todo mundo fica desesperado e não quer mais saber disso. Né? Então, por isso que você tem que fazer esse tipo de intervenção. Tá? Pode seguir, por favor? Aí o Parque Estadual, né? Pode seguir? Tá? Aí o nosso objeto, que é esse córrego aí, que é o Córrego da Paciência, que recebe o Córrego Maria Paula. Tá? Pode seguir? Próximo. A área de intervenção, isso que é importante. Qual é o tipo de empreendimento que está sendo realizado aqui, que está sendo proposto e discutido? Não é um empreendimento de grandes proporções. Não é um empreendimento que vai trazer assim, uma grande transformação em toda a região. Ele é muito localizado, muito localizado, principalmente junto à sua calha do rio e alguns trechos fora da calha do rio. Tá? Mas é uma região, é uma área que a gente delimita de 200 metros no máximo, como área de influência direta do empreendimento. Tá? E a área diretamente afetada, ela está dentro do córrego e na margem ali, 30, 20, 10 metros muitas vezes. Tá? Então, é esse tipo de empreendimento que nós estamos tratando. Por que eu estou falando isso? Porque isso ajuda a gente a entender quais são os impactos, quais são os principais impactos, e o que isso vai resultar lá na frente. Pode seguir, por gentileza? É que estão medindo o meu tempo ali para eu não estourar, viu? Por isso que eu olho ali e fico perguntando toda hora, tá bom? Não é tique nervoso, não, tá bom? Tá? Aí a bacia hidrográfica, pode seguir novamente, por favor? Tá? Então, aqui já falei das áreas, né? Nós temos que fazer um estudo de área de influência indireta, que é a região como um todo. Nós temos que fazer um estudo de área diretamente afetada, que é aquela que está mais próxima à intervenção, e a área diretamente afetada, que é aquela onde a obra ocorre efetivamente. Tá? Pode seguir, por gentileza? Tá? Então, aqui só a representação gráfica, não vou me alongar, pode seguir? Tá? E o que nós fizemos? Nós tivemos que estudar um conjunto de informações técnicas do meio físico, que a gente chama, que pega clima, qualidade do ar, geologia, solos, enfim, né? E, principalmente, que é a questão central desse tipo de empreendimento, que é a questão de como são as características dos rios, aqui, nos dois casos, que é o Maria Paula e o Paciência, e, principalmente, a questão da geotecnia. Qual é o tipo de solo? Se esse solo é um solo mais compacto, será um solo mais, que a gente chama friável, que é um solo mais mole, um solo que, se tiver a água chegar, se tiver uma correnteza, pode carregar uma parte desse solo, provocar erosão e assoreamento. Tá? Pode seguir, por favor. Tá? No meio físico ainda a gente tem essas questões todas, e uma questão central de tudo isso é o regime de chuvas, que nós paulistanos, da gema ou importados, né, sabemos muito bem. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é quando fecham as águas, né? São as águas de março que fecham o verão, é quando chove para chuchu, e não chove todos os dias a mesma quantidade. Tem momentos que a chuva é concentrada. Em 2 horas chove 30, 40, 25 milímetros. É muita água. E é isso que provoca as enchentes.
Então, esse é um dado importante que nós levamos em consideração também no estudo. Tá? Pode seguir, por favor? Né? A parte do meio biótico. Nós estamos falando de uma região metropolitana. Nós estamos falando de uma cidade imensa que é São Paulo. Nós temos uma população maior que a do Chile, maior que a de Portugal, né? A região metropolitana hoje é quase do tamanho da população, é um pouco menor que a população da Argentina. Veja a quantidade de gente que tem aqui. Bom, quem vai a supermercado, filme, futebol, tal, sabe como é que é isso. Todo momento você pega uma fila para fazer alguma coisa, né? Sem contar o trânsito diário, né? O que acontece? Como nós temos uma ocupação tão densa, uma ocupação tão cheia de gente, não sobra muito espaço para a questão da natureza, né? Para os outros elementos da natureza. Então, no nosso levantamento de campo, a gente não conseguiu identificar grandes questões relacionadas à vegetação, áreas de preservação, áreas protegidas e os próprios animais, né? Podemos seguir, por favor? O que a gente conseguiu encontrar de vegetação junto ao córrego e junto à região daqueles 200 metros que a gente coloca como faixa ao longo de todo o canal, né? Alguns fragmentos, né? Quase não tem nenhum fragmento vegetal importante de floresta, não existe. Tá? O que existe são árvores, muitas vezes isoladas, que é a iniciativa de quem mora há muito tempo e que plantou. Espécies exóticas, algumas espécies, né, endêmicas, espécies da própria região. Né? E, para nossa surpresa, em quase 300 hectares, nós fomos encontrar somente 6,7 hectares, 6 quarteirões, indo quase 300 quarteirões, a gente somando todas as arvorezinhas, deu menos de 7 quarteirões. Tá? Elas não estão juntas, elas estão separadas, assim, espalhadas. Mas, na soma total, a gente chegou pouco mais, quase 500 árvores. Desse total de 500 árvores, nós vamos ter a grande maioria, quase 70% delas, de espécies exóticas, que não são da flora brasileira. Tá? Nenhum crime. Moramos na cidade, quero plantar lá um pezinho lá de... me socorre aqui, por favor. Uma árvore que vocês já plantaram aqui. Espatólia, cambuci, flamboyant, não é? A gente já plantou isso, uma série de árvores que não são da nossa flora, mas que foi importado tal, e que a gente põe na frente de casa, põe do lado tal, para ter uma sombra, para ter alguma coisa. São esses tipos de árvores que a gente conseguiu encontrar. E apenas um pouquinho mais de 40% são de espécies nativas, mas que também, em grande parte, estão isoladas. Tá? De todas essas árvores, nós encontramos só duas espécies, um exemplar de cada uma delas que está ameaçada de extinção. Somente duas. Tá? Obrigado. Vamos lá, por favor. Né? Área de preservação permanente. O que é isso, gente? É aquela área que, pelo Código Florestal vigente no país hoje, todo o rio deveria ter. Né? Tem o canal do rio aqui, eu tenho uma faixa de cada lado do rio, dependendo da largura do rio, de 15 metros, 30 metros, 50 metros, 70, 80, 90, 200 metros, com vegetação. Como a gente falou anteriormente, nós fomos ocupando essas áreas todas. Então, a área de preservação hoje aqui, ela praticamente não existe. É essa situação que a gente está vendo nas fotos. As edificações, por 1000 razões, chegam até a margem do rio. Né? Então, o rio está passando aqui embaixo, a casa chega até aqui, ó, né? Rente ao rio. Pela legislação, nós devíamos ter uma faixa com vegetação, e não existe. Então, nós não temos, em todo o córrego, uma área de preservação permanente cuidada. Não existe. Por 1000 razões. Dificuldades locais para morar, essa questão toda, foram lá e ocuparam. Né? Então, a gente não conseguiu encontrar. Tá? As unidades de conservação que a gente tem aqui é o Parque Estadual da Cantareira. Está mais próximo. Né? Pode seguir, por gentileza? Tá? Vamos falar dos bichos um pouco. Né? Bicho sempre toca a gente. Né? Todo mundo gosta de ter um cachorrinho, um gato, uma coisinha assim e tal. Nós... No levantamento de fauna dos bichos, né, dos animais silvestres, nós só encontramos, né, 3 espécies de répteis e anfíbio. Tá?
que são uma ranzinha, que ela deve ter saído lá do Parque Estadual da Cantareira, veio descendo aí naquela chuvarada e parou em algum canto, tá? E lagartixa de muro e lagartixa de parede, que é muito comum e que convive com a gente. O restante não tem mais nada, né? Para vocês terem uma ideia, mamíferos de fauna silvestre, que vive no meio do mato, nós não temos nenhum registro mais, né? Se tem um bicho que é predador na natureza, somos nós, né? A gente consegue, né? Nós vamos ocupar, tem que sair daqui, né? E aves. Aves a gente conseguiu encontrar 30 espécies de árvores. Foram registradas, documentadas, fotografadas. Por que as aves é mais fácil de você achar? Porque as aves voam e elas conseguem migrar durante um período do dia, depois voltar para uma área mais reservada, dentro do parque ou coisa do tipo. Então, você consegue ter o registro de várias delas aqui. E aí a gente encontrou, sim, registro daqueles animais que a gente insiste em não querer que eles vivam conosco e eles insistem em viver com a gente. Quais são eles? Barata, rato, né? Enfim, a pomba, né? Até o pessoal chama a pomba de rato do dia, porque a pomba tem uma capacidade de adaptação tão grande e nós não temos um clima de inverno tão rigoroso, então ela não tem nenhuma dificuldade de sobreviver e reproduzir, né? Então a gente encontrou isso que a gente chama aí, esse nome aí, que é fauna sinantrópica. Aprendi isso também com o pessoal aí, os biólogos, né? E o caracol gigante africano, que consegue sobreviver em água poluída, tá? E que também transmite doença. Pode seguir, por favor? Tá? E da parte socioeconômica, a gente veio para cá conhecer como é que é o bairro, como é que é a vida do bairro, as principais vias de circulação, as estruturas de saúde, educação, serviços em geral, né? Nós viemos para cá conhecer também, para poder fazer essa composição para dimensionar os impactos. Tá? Podemos seguir? Né? E, para isso, a gente fez um estudo. Só vou chamar a atenção de vocês para esse mapinha que está aqui. O do mouse pode me ajudar? Né? É que nós estamos sem a canetinha hoje. Né? Então, essa mancha aqui é a mancha da área diretamente, a área de influência direta do empreendimento. Tá? Aí, mouse, aqui dentro, ó, essa linha aqui. Né? Essa é a área diretamente afetada. Nós fizemos um trabalho de conhecer um pouco da situação que se encontra hoje a ocupação na região, para entender quais são as pessoas quais são os tipos de imóveis que ali existem, qual é o tipo de famílias, atividades tal que existia aqui, para poder caracterizar no estudo. Então, depois disso, nós fizemos, através de dados coletados, tanto de bibliografia como uma pesquisa de campo, para entender um pouco. Eu estou do lado do cara aqui, aí ele dá essa coisa, né? Para entender como é o que a gente chama de densidade demográfica. O que vem a ser densidade demográfica? A quantidade de pessoas dentro de um determinado espaço. Hoje, aqui, nós temos uma grande densidade demográfica. Se tivesse só meia dúzia de pessoas aqui, nesse mesmo espaço que nós estamos aqui, nós teríamos uma baixa densidade demográfica. Seria uma pessoa para cada 20 metros. Hoje, nós estamos aqui, possivelmente, nós estamos aqui uma pessoa para cada 2, 3 metros no máximo. Então, esse mapinha ilustra isso. Aonde moram mais pessoas e aonde moram menos. Quanto mais escuro ali, mais marrom, é maior a concentração de pessoas. Tá? Isso é importante, inclusive, para o trabalho que depois a própria SEAB vai estar fazendo. Né? Ou seja, eles sabem que em determinados lugares tem mais gente, em outros lugares tem menos. Para a área de projeto, também. Né? Eu vou ter que relocar mais gente aqui, então vou ver como é que eu posso fazer o arranjo técnico desse empreendimento de forma a não atrapalhar tanto o maior número de pessoas. Tá?